teacher Eduarda e hoje a gente vai ver uma das partes dos afixos do inglês. Então, o assunto do vídeo de hoje vai ser os prefixos. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like lá no Facebook, segue a gente no Instagram, certo? Então, vamos lá, vamos aos prefixos da língua inglesa. Então, afinal, o que são e para que servem os prefixos? Então, eles são morfemas, então eles são unidades mínimas no sentido, normalmente 2, 3, 4, 5 letras assim no máximo, que a gente vai colocar na frente das palavras para dar um novo sentido a elas. Então, letras que a gente vai colocar no início para trocar o sentido, dessas palavras que a gente quer. Então, o que é importante aqui é que raramente a palavra vai mudar de categoria gramatical, ou seja, colocando um prefixo, um substantivo não vai virar um verbo, nem um verbo vai virar um adjetivo. Tá? Isso não acontece com os prefixos. Raramente. E pior que eu também não consigo lembrar agora assim de nenhum caso específico que ocorra uma mudança de categoria gramatical. Então aqui eu trouxe 2 exemplos iniciais, para a gente ver isso. Então tem o possible, que é possível, ele é um adjetivo. Colocando o prefixo im, para ficar impossível, para inverter o sentido desse adjetivo, ele continua sendo um adjetivo, isso não vai mudar. Mesma coisa com able, que é capaz, ele é um adjetivo também. Se eu coloco un, para dizer que a pessoa não é capaz de fazer isso, para dar um sentido negativo para esse adjetivo, ele continua sendo adjetivo, isso não vai mudar com os prefixos, então não muda a categoria gramatical. Então agora a gente vai começar a ver quais são os prefixos mais comuns da língua inglesa, porque tem milhares e milhares de prefixos, então fica meio impossível trazer tudo num vídeo para vocês. Então eu peguei quais são realmente os mais comuns de aparecer e os mais comuns da gente usar também, para a gente ver. Então a gente vai ver quais são os prefixos, qual é o significado deles, para que a gente vai usar eles e alguns exemplos também. Então vamos iniciar. Começando com o anti, que a gente diz em inglês, ou anti. Então, muitos dos prefixos, na verdade, são praticamente iguais aos do português. Eles vão ter o mesmo sentido, vão ter inclusive a mesma escrita, não vai mudar muita coisa. Porque também o português importou muita coisa disso. Então, vamos começar com anti. Então, o sentido dele, então aqui eu já trouxe em inglês para vocês, para a gente acostumar um pouco mais. Então, ele tem o sentido de ser contra, ou trazer uma oposição para o adjetivo. Então a gente tem anti-government, então contra o governo, anti-racist, contra o racismo ou antirracista, anti-war, então contra guerras, anti-guerras. Depois a gente vai ter o auto. Então esse é o prefixo que a gente tem no português também, que ele dá a ideia de próprio, eu mesmo. Vocês lembram lá do self, myself, himself, herself? Então, ele vai ter esse sentido aqui, auto, é a gente mesmo. Então, a gente tem autobiography, que é a autobiografia, automobile, que é o automóvel. Então, isso aqui acaba sendo, o automóvel acaba usando esse prefixo auto para dizer que é a gente mesmo que está fazendo isso, a gente mesmo que está dirigindo, que está se movendo. Então, ele vai trazer esse sentido. Depois, a gente tem o de, que vai ser uma reversão ou mudança. Então, normalmente de um verbo. Então, a gente tem aqui declassify. Então, a gente tem a classificação. Depois, para tirar essa classificação, a gente diz declassify. Decontaminate. Então, a gente tem contaminate, que é contaminar, e decontaminate, que é reverter essa situação de contaminação. Depois, também, a gente tem motivate, demotivate. Outro com sentido de reverter, e agora também de remover, a gente vai ter o dis. Então, a gente tem disagree, então a gente tem agree, que é concordar. Se eu não concordo contigo, eu vou dizer que I don't agree, ou eu posso usar um prefixo, I disagree. Displeasure, então a gente tem pleasure, displeasure. Então, a gente tem qualify e disqualify, então, qualificar ou desqualificar alguém, principalmente de uma competição, a gente usa disqualify. Depois, a gente vai ter o down, que vai ter o sentido de reduzir, ou abaixar. Então, a gente tem downgrade, então, reduzir, downhearted,
também vai ter esse sentido, né, de reduzir para o chão. Uma pessoa assim, muito pé no chão também. Então, esses são os primeiros prefixos. A gente vai ter o extra, né, que é o extra. A gente tem no português também, que ele vai dar a ideia de além. Então, a gente tem extraordinary, que é extraordinário, então é além do ordinário, né, é muito mais. E um dos mais comuns que é extraterrestrial, né, extraterrestre. Então, é algo que existe além da Terra, fora da Terra, então é extraterrestrial. Depois a gente tem o hyper, né, que é outro prefixo que a gente tem no português também, claro, com a mudança do Y por I, que ele vai indicar a questão de ser um extremo. Então, a gente tem hyperactive, né, que é o hiperativo, alguém que é extremamente ativa. Então, o hyper vai vir para dar esse sentido de extremidade. E também hypertension. Então, a gente tem a hipertensão. Em inglês, o contrário da hipertensão é hypotension. É hipotensão, que nem no português também. Depois, a gente tem o conjunto dos quatro com I. A gente tem o il, o im, o in e o ir. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver com quais palavras exatamente a gente usa cada um deles. Porque esses quatro têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Eles vão dar a ideia de não. Então, eles vão trazer uma ideia de oposição daquelas palavras. Então, a gente tem legal e a gente tem illegal. É ilegal. A gente tem possible e depois impossible. A gente tem secure, né, seguro, se alguém é inseguro, a gente tem alguém que é insecure. Regular e regular. Então, já prestando atenção. Prefixo não é só o I, é il. Então, a gente tem legal, que começa com L, a gente mantém esse L e coloca mais um. Illegal, vai ter dois. Mesma coisa aqui. Regular já começa com R, mas o prefixo não é só I, é IR. Então, vai acabar a palavra com dois R's aqui. Depois, então, a gente tem o inter, que ele vai dar a ideia de entre, no meio de alguma coisa. A gente tem interactive, então, que é a interação. Então, vai ter essa ideia de meios, de fazer os meios. E international também, que é outro prefixo que a gente tem no português. Depois a gente tem o mega. Então, o mega tem o sentido de muito grande ou de importante. A gente vai ter, então, megabyte, mega deal, né, uma super oferta, uma super promoção. A gente tem o super também, tem a tendência de usar o super em vez do mega no português. E megaton também. Então, o ton vem de tonelada e a gente tem o mega, então, para dar essa ênfase e dizer que é maior ainda. Então, vamos continuar. Depois a gente vai ter o mid. Então, ele vai dar um sentido de meio. Então, a gente tem midday, que é meio-dia. Então, como é que a gente diz meio-dia em inglês? Midday. Então, literalmente o meio do dia. Para dizer meia-noite, mesma coisa. Midnight. E aqui, ó, mid, o prefixo é mid com D já incluído. Então, se a gente vai usar junto com day, a gente não vai tirar um dos Ds. Vai ficar com dois Ds sim. Então, midday. Midnight. Se eu quero dizer que é, né, a metade de um mês ou no meio de um mês, eu vou usar mid, hífen e o nome do mês. Então, aqui a gente tem o exemplo de mid-October, para dizer no meio de outubro ou, né, metade de outubro. Depois a gente vai ter o mês. Então, o mês é algo que vai ser incorreto, né, incorretamente, ou algo que vai ser ruim. Então, a gente tem misaligned, que é alinhado, para dizer que está desalinhado. Prestando atenção, não vai ser des no inglês, vai ser miss. Então, misaligned. A gente tem lead, né, que é dar alguma direção, e a gente tem o mislead ou misled, que vai ser, então, o passado, quer dizer que deu a direção errada, né? Vai ser incorretamente, a direção incorreta. A gente tem misspelled. Então, a gente tem spelt, ou spell, no presente, que é soletrar. Ou como é que a gente escreve ortograficamente. Agora, se eu digo que uma palavra está escrita incorretamente no inglês, eu vou dizer que essa palavra está misspelled. A gente usa só uma palavra para dizer isso. Então,
eu escrevi uma palavra errada. Oh, it's misspelled. Tá escrito incorretamente. Depois a gente tem o non. Então, o non, ele vai ter o hífen para colocar nas palavras, certo? Aqui a gente tem todas assim, mas é só para indicar que é o prefixo. Então, a gente tem o prefixo e a palavra que vai vir ali. O non, ele vai continuar com esse hífen. Então, a gente vai ter o non-payment. Então, não é um pagamento, não foi aceito. O que é mais comum de usar o non é o smoking, non-smoking. Então, é algum lugar, alguma área que é proibido fumantes, que tu não pode fumar nessa área. Isso é muito comum para restaurantes. Então, se vai viajar, tem alguns restaurantes que tem a área, né, a smoking area e a non-smoking area. Mesma coisa, quartos de hotel. Alguns quartos de hotel é permitido fumar e outros não. Então, se não fuma, já pede a non-smoking room. E para quem fuma, tem que pedir a smoking room. Depois a gente tem o over. O over vai dar o sentido que é demais. Mas não é demais de legal, é demais de extremo, demais de ruim. A gente tem o overcook. Cook é cozinhar. Se eu overcooked alguma coisa, significa que passou do ponto, eu queimei. A gente tem o charge. Então, charge pode ser de carregar um computador, um celular, ou de cobrar em questão de dinheiro. Eu posso dizer que alguém overcharged a service, ou seja, essa pessoa cobrou além do limite, cobrou demais por alguma coisa que não tinha esse valor. A gente tem rate e overrate. Então, se alguma coisa é overrated, significa que as pessoas prestam demais atenção naquilo ali e não vale tanto a pena. Outro que é muito comum é overwork. Então, a gente tem work, de trabalhar. Se eu digo que eu estou overworking, ou se eu estou overworked, significa que eu estou trabalhando demais e não é no sentido bom, de realmente estar fazendo alguma coisa. Eu estou, assim, exausta de trabalhar. Então, prestar atenção sempre que tem over, o sentido é negativo. É demais, negativo. Depois, a gente vai ter o out, que é além, é saída, né? Então, ele tem sentido tanto de saída ou de ir além, de superar expectativas ou só simplesmente superar. Posso ter outdo, significa que tu superou isso, no sentido de, you outdid yourself. Tu se superou com essa, tu fez uma coisa além do esperado, muito melhor do que tu já tinha feito antes. Outperform também significa que a performance foi além do esperado, foi muito boa. E outrun, então run, correr, se eu digo que eu outrun someone, outran no passado, significa que eu passei aquela pessoa, eu fui além na corrida, eu consegui, né, ultrapassar aquela pessoa. Lembrando, a gente não usa isso para ultrapassagem de carro, não é outrun. Depois, então, a gente tem o post, que é o pós, no português, que significa, né, depois. Então, a gente tem post-election, pós-eleições, post-war, o pós-guerra. Pre, o pré, a gente também tem no português, que ele dá o sentido de antes. Então, post e pre são opostos. A gente tem prehistoric, pré-histórico, pre-war, o pré-guerra. Depois a gente tem o pro, que é pró, é ser a favor de alguma coisa. Então, a gente tem dois exemplos, pro-communist, pro-democracy. Então, a gente também tem o pró no português. São três que são muito comuns. Depois, a gente vai ter o re, que é de novo. Então, né, fazer alguma coisa novamente. Então, a gente tem reconsider, então a gente pode considerar ou reconsiderar. A gente vai considerar novamente. Redo, refazer. Então, a gente tem do, que é fazer, refazer. Write, se eu escrever uma coisa não tá legal, preciso reescrever, no inglês a gente vai usar o re também. Só que, claro, não vai dizer rewrite, a gente vai dizer rewrite. Depois, a gente vai ter o semi, que ele vai dar sentido de meio, metade. Então, a gente tem semicircle, né, um semicírculo, meio círculo, e semi-retired, meio aposentado. Não está completamente ainda, está trabalhando um pouco, mas já está parando. Continuando nossos prefixos, a gente tem, então, sub, que vai ser abaixo, que vai ser submarine, então, porque é abaixo no mar, e sub-Saharan, falando do deserto do Saara, então tudo que está abaixo dele é sub-Saharan. Depois a gente tem o super, que não precisa de muitas explicações, porque a gente tem no português também. Então a gente tem o super-herói, que em inglês vai ser superhero,
supermodel, se é uma supermodelo. Depois a gente tem o tele, que vai dar a ideia de distância, de em alguma distância. A gente tem television, é uma palavra que vai acabar sendo feita com esse prefixo, então que é a visão que é de uma distância, a gente tem coisas sendo passadas em uma distância e a gente está assistindo, então television vem disso. Telepathic também, da telepatia. Depois a gente vai ter o trans, que vai dar a ideia de cruzar, então a gente tem transatlantic, então, né, de cruzar o Atlântico, além disso, e transfer, de fazer a transferência de um lugar cruzando para o outro. A gente tem também o ultra, que também a gente conhece no português, o ultra, que ele dá a ideia de extremo, né, extremamente. Então a gente tem ultra compact, que é extremamente compacto, e ultrasound, né, um ultrassom, é um som muito extremo, que vai além do nosso ouvido. E para terminar também os prefixos mais comuns, a gente vai ter o un, que ele vai dar a ideia aquela, novamente, de remover, reverter alguma coisa, ou também o sentido de não. A gente vai ter o undo, que é o desfazer. Unpack, então a gente faz as malas para desfazer as malas. Unpack. Happy, que é feliz, eu vou dizer que eu estou infeliz, no inglês não é unhappy. Ou unhappy, é unhappy. E aí, como é que a gente vai saber? Conhecendo essas palavras e vendo quais prefixos que vão com elas, porque não tem uma regra fixa para prefixo. Depois a gente tem o under, então abaixo, então vai dar esse sentido de abaixo ou menos, alguma coisa. Então, undercook, lembra que a gente tem o overcook, que eu cozinhei demais, eu queimei, ou a gente pode ter undercook, que tu cozinhou de menos, então tá cru, não tá legal. E underestimate, então se tu underestimate alguém, tu subestima a pessoa. Então tem superestimar e subestimar no português, no inglês a gente vai usar o under. A gente também tem o up, então que é fazer ou mover a alguma altura, né? Deixar mais alto. Então a gente tem upgrade, fazer um upgrade, então é tu melhorar alguma coisa. E o uphill, então a gente tem o hill, que é uma colina, se eu digo que eu vou, oh, I'm going uphill, significa que eu vou subir essa colina, eu vou para a altura. Então esses são os prefixos mais comuns do inglês. Então agora vamos ver algumas das regrinhas que eu falei do you, do ear e do am. Então, o you a gente normalmente vai usar antes de palavras que comecem com L. Então a gente tem legible, illegible, illuminate, illuminate, legal, illegal. Lembrando, continua com 2 L's. Mas é claro que a gente vai ter exceções. Não vai ser regra fixa. Isso é o que o mais acontece. Porque a gente vai ter unlawful, unlearn e unless. O ear a gente normalmente usa antes de palavras com R. Irrelevant, irresistible, irresponsible, irreconcilable, irregular, irradiate. Porém, a gente tem unreal e unrated, que vem contra isso. Então, o que eu falei, melhor a gente ir conhecendo as palavras e, quando a gente aprende a palavra, saber qual é o prefixo que a gente vai colocar com ela para dar um sentido negativo. Depois a gente tem o im. O im normalmente vem antes de palavras que comecem com M, P ou B. Então a gente tem immature, immigrant, immortal, immoral. Depois a gente tem imperfect, impossible, impair, improper e imbalance. Mas a gente tem também unpacked, unpicked, unpaid, unmarked, unmarried e unmasked. Então, não é uma regra fixa, mas a gente sabe que, então, quando as palavras começam com M, P ou B, a gente pode se questionar. A gente pode já ir com a tendência de colocar o im, mas conhecendo a palavra, a gente vai saber se pode usar o im ou se vai ter que ser o un. E agora, então, só uma coisinha geral sobre os prefixos também. A gente vai usar an, in, il, im, ir, dis e non para dar sentido negativo a substantivos, verbos e adjetivos. O de, o dis, o an e o re, a gente vai, quando a gente usa com o verbo, a gente vai dizer que é uma reversão dessa ação. O over, under, sub e miss significa que algo está errado ou que é ruim. E o demais no sentido de
né, no sentido negativo. Então, esses prefixos aqui dão ideia que algo tá ruim, que não tá bom. Depois, a gente pode usar o hyper, o mega, o super, ultra, micro e mini, que não apareceram ali naquela lista de prefixos, mas são prefixos também. Então, a gente pode usar eles para indicar tamanhos. E, então, a gente tem o mono, uni, bi, tri, multi e semi. E a gente pode usar eles para indicar número. Então, a gente tem uni, bi, tri, frequência ou o formato também. Então, aqui como a gente usa, né, então, alguns dos prefixos. E por hoje é isso. Bye bye e see you next time.